Fala galera, tô aqui na área de novo, trazendo mais um jogo aqui do WCP, né, que são os playoffs do WCQ da Europa. A gente tá nas semifinais já, são poucos jogos, né, agora a gente vai assistir a terceira match de Malice, Mirror Match de Malice seguida, né, então a gente vai ver novamente aquele duelo de lanças contra lanças. E sem muita conversa, né, a gente vai dar play aqui e ver o que acontece nessa gameplay aqui de baixíssimo alto nível. Acho que Malice já deu o que tinha que dar, né? A Banlist tem que chegar logo para acabar com os Malices do formato. A gente vai continuar assistindo isso aí até essa próxima Banlist, né? Esse top 4 aqui é o Damien contra o Memphis. A gente já assistiu os jogos deles individualmente, agora a gente tá vendo um contra o outro. Memphis começou com o campo dos Malice, baniu a Dormouse, Dormouse efeito, voltou. Efeito da Dormouse, não tomou nada. Memphis que tem uma build bem diferenciada pro Malice dele, né? Ele baniu a T-Scat, deu efeito dela para voltar, então significa que a vermelha tá na mão, né? Ele tá dando efeito da T-Scat. Vai resolver? Resolveu, ele baniu a Marsh Hair, sacou duas cartas. Ele não passou pelo coelho, né? Talvez ele esteja com ela na mão para dar o normal summon daqui a pouco. E até agora o Damien não deu nenhuma interação, né? Juntou dois monstros aí, né? Fazer o Splash Mage efeito, dando alvo na T-Scat. Damien tá pensando, né? Deu um Saronir na T-Scat, né? No alvo do Splash Mage. Forçou ele a perder aí um nome. Setou uma carta. Vai dar Mash Hair, né? Que tá na mão. Não deu normal da Mash Hair, sem efeito. Ok. Mash Hair já foi banida nesse turno, né? Ele tá tomando aí uma punição por não ter passado pela vermelha, porque foi greedy em querer dar logo duas draws. Efeito da Red Ransom. Fez a Red Ransom, tá dando efeito dela para adicionar um spell. Vai adicionar a Malice in the Mirror. Provavelmente. Se ele usa. Não deu para ver o que ele adicionou. Não mostrou na câmera. Setou outra carta. Ativando a MTP-07. Banindo a Red Ransom para adicionar uma Malice do deck para mão. Adicionou, aí ele já baniu a vermelha com o efeito da Red Ransom de voltar. Efeito dela pagando 300 para entrar. E aí efeito dela no campo para setar a trap. Não ativou, então essa outra carta que está setada provavelmente é a outra trap. Juntou dois monstros em um Wicked. Tá dando efeito da Marsh Hair na mão. Banindo quem? Banindo a Dormouse. Efeito da Marsh Hair, aliás, efeito do Wicked tá banindo outro monstro para adicionar para mão um regulador Cyberso. Adicionou a backup. A backup que é uma carta que ela tem tantas vantagens que ela não precisava ser buscável, né, pelo Wicked. Ela não precisava ser regulador, por exemplo. Juntou dois monstros aí na White Binder. Declarou o efeito dela, né, para banir. Não. Ele declarou o efeito de setar a trap, setou a MTP-07. Tá dando efeito da backup, aparentemente. É isso mesmo. Backup entrou o efeito para adicionar um Cyberse nível 4 ou menos. E descartar uma carta. Descartou a Malice in the Mirror. Então a Malice in the Mirror foi adicionada mesmo por ele lá no efeito da Red Ransom. Tá dando a GWC, tributando a White Binder para invocar especial a Red Ransom e ganhar 2.300 de vida. Efeito da White Binder vai voltar e dar uma draw. Tem que cortar, né? Não cortou, mas tudo bem. Isso aí é besteira. E aí o Damien só decidiu juntar as cartas dele e passou pro jogo 2, né? Ele entendeu que não teria como ele jogar. Provavelmente as interações que ele tinha na mão eram de banir, né? E aí o Malice aqui, Mirror Match, quem ganha geralmente vence, né? Dependendo das interações que ele toma, dá pro outro jogar. Mas se jogar livre assim, é GG.
Quem vai começar agora é o Damian. Começou com o sarcófago, não tem interação no sarcófago. Então ele vai banir aí um Malice. Aliás, ele pode banir qualquer carta, né? Mas ele provavelmente vai banir a Dormouse. Pode banir o gato, né? Se ele tiver alguma. Ele não tinha. Se ele tiver outro Malice na mão, ele pode banir o gato, trazer o gato e forçar a interação nele. Ele trouxe o coelho é feito no campo, passa tomar trap, tomou uma impermanência no coelho. Normal sou um gato. Será que ele vai dar efeito do gato? Vai dar efeito do gato, né? Passou pro cara cortar. Efeito do gato, banindo a Dormouse. Ok, efeito da Dormouse para voltar pro campo, pagando 300. Se eu tiver que declarar mais um efeito Dormouse aqui, eu vou desistir. Setou uma carta. Juntou as três aí em uma Red Ransom. Ele já baniu as três, né? Não, já baniu duas, falta o gato. Foi banido. Fez a Red Ransom. Efeito dela. Tomou uma Veiler e fugiu com uma Trap de Reborn. Vai dar Reborn aí do coelho. E aí vai adicionar Spell. Seguindo aí seguindo a ordem. Adicionar Melecine Mirror. E aí tá dando efeito da Red Ransom para voltar pro campo pagando 900. E vai banir outro Cybers, né? Ele não baniu o gato, não baniu a Mash Hair até agora. A banida Mash Hair, pagando 300 para ela voltar pra mão. Tá com 6.500 de vida aí. Juntou dois monstros, provavelmente é um Wikid agora, para ele acessar a backup. Efeito da Mash Hair. Tem que banir o gato, né? Não foi banido ainda. Fez o banimento do gato. A Mash Hair entrou. Efeito do Wikid Chain 1, Chain 2, Chain Block, né? Com o efeito do gato. Agora ele baniu, né? No outro duelo ele não tinha banido, com o efeito do Wikid. O gato voltou, o Wikid adicionou a backup. O Mephis não tem mais interações, né? Até agora ele tentou 2 negates. Um funcionou, o outro não. Vai fazer o Splash Mage agora, provavelmente. E Splash Mage. Efeito dele dando reborn aí no gato. Dando alvo no gato, né? Tá pensando aí no que faz. Nesse momento não adianta mais dar um Abel ou dar um Bestial aí. Juntou 3 monstros. Um Link 2 e um monstro e fez o White Binder. É um bom spot pro Nibiru agora, né? Mas ele ainda tem a backup na mão. Então, essa backup na mão muda tudo, né? Agora sim ele ativou a backup. Efeito da backup para adicionar um Cyberse nível 4 ou menos. E descartar uma carta. Adicionou o Wizard. E vai descartar. Vai descartar o que, Demian? Não descartou nada? Não descartou nada o Damian. Outro bait aqui do Damian, né? Eu vou assistir, vou voltar, né? Porque eu posso estar ficando doido. Ele adicionou o Mago. Ali no top deck ele tá o Splash Mage. Então ele adiciona o Mago e descarta uma carta. O Map está esperando. Ele tá olhando ali. Devolveu as cartas para lá. Juntou os monstros. Fez um Firewall. Não descartou. Ah, sim. O juiz agora ele viu, sim. Ok. Ia passar despercebido. É a segunda vez. Segunda vez que o Damian faz isso. No primeiro duelo, no outro duelo que a gente acompanhou dele, ele fez o efeito do Wikid sem banir, né? Que é o custo de banir. E aí passou despercebido lá contra o Dikabui. Agora ele fez a mesma coisa, né? Dessa vez ele baniu, mas aí quando ele adicionou a BK, quando deu o efeito da BK para adicionar e descartar, ele não descartou, né? Deixou passar.
e aí o Maps também não tinha prestado atenção, esse efeito ia passar despercebido. Ele tá dando efeito da Whitebinder aí, né? Eu acabei comentando aí, acabei pulando uma play dele. Ele fez. Ele. Ah, ele tá dando efeito do Firewall, na verdade, né? Tá devolvendo dois monstros, que ele já tá com a linkada a dois. Ele devolveu. Ele devolveu uma Master Hair e uma backup. Tá dando efeito do Wizard agora, dando alvo na T-Scat e tá tomando Druid's Worm em Chain. Ok, esperou bem esse Druid's Worm, o Maps, tá? Esperou bastante. Tá tomando efeito da Crypter, retornando uma carta para banir o Druid's Worm. Aí nesse caso ele não triga, né? O efeito dele, já que ele não foi pro Grave. Draw. Então, o Maps ele deu 3 interações no Damien. E ele ainda passou com a Crypter e a Trap. E ele tem uma Master na mão. Então, tem jogo. Ele abriu com uma Lure of Darkness, ótima carta para se recuperar de tantas cartas gastas. Baniu a Dormouse, Dormouse está dando efeito para entrar em modo de ataque. Resolução, nada. Efeito Dormouse. Deixou resolver. A gente sabe qual é a carta que está setada, né? A Trap. Ele está banindo a T-Scat, efeito da T-Scat para voltar pro campo, pagando 300 de vida. Voltou ali. E ele está tomando o efeito da Crypter, banindo ela, retornando ali a última carta que ele tinha banido. Maps não deu normal, tá dando normal agora do coelho. Efeito do coelho para setar uma trap. Vamos ver o que ele vai fazer. Fez um Licurable, ok? Já está se protegendo ali daquela trap que está setada, né? Então vai obrigar o Damian a dar efeito da Maché para tirar a Whitebinder do Grave. E ele está dando efeito de um Bestial. Não dá para ver qual é ali, mas parece ser um Baldrake. É um Baldrake mesmo. Aí ele vai banir a Coelho, né? Já que ela não foi banida até agora. E tá tomando a Trap Reborn em Chain. Deixa eu resolver? Deixa eu resolver, né? Não deu Licurable. Lingurable. O Drake entrou. O Coelho entrou. Efeito Chain 1 do Coelho, já que é prioridade do Maps. E aí o Damian tá dando Chain 2, banindo o Coelho dele e a Malice in the Mirror em Chain. O Coelho entra no modo de ataque e aí vai trigar os efeitos do Grave ali do Damian. Ele tá banindo a Red Ransom para adicionar um Malice para mão, pelo efeito da Malice in the Mirror. E o Coelho vai entrar no campo. Entrou ali na seta da Whitebind. Agora ele tá entrando a Red Ransom, banindo um Malice do deck. Na verdade, um Cyberso do deck. O Maps, né, que eu tinha comentado no outro vídeo, que ele só jogou um torneio no ano e ele pegou um top 4. E aí ele recebeu aí o convite para ir para esse WCQ. E se ele ganhar esse WCQ, né, se ele ganhar esse duelo, ele vai pro Mundial. E aí ele vai pro Mundial tendo jogado só um torneio do ano. Apesar de que parece que ele é um player bastante experiente, só tá aposentado mesmo. Ele setou a NTP-07 no efeito ali da vermelha. E voltou. Agora ele tem mais um banimento no campo. Mais uma interação. Muito difícil pro Maps virar esse jogo, né? Apesar de que ele no momento tem 4 corpos no campo. Juntou os dois no Splash Mage. A única interação é a Trap. Tem um Linguribor ali. Provavelmente pode proteger ele. A Machete tá na mão, mas não tem muito o que ela fazer. MTP-07
vai banir como custo, né? Que ela foi setada agora. Baniu a White Binder. E o Max deu Linkuriboh Enchain para negar o efeito dela. Efeito da White Binder do Damian para voltar e dar uma draw. Tem muita carta na mão, Damian, né? Efeito do Splash Mage. Toma Ogre no Splash Mage. Não tem mais nenhuma carta na mão do Memphis. Tem uma Trap setada, tem uma Dormouse e um Baldrake na mão. Pra ele passar por esse campo inteiro aí é impossível, né? O Baldrake só pode atacar. Ah, ele tem outra carta ali na mão. Provavelmente a gente sabe qual é, mas eu esqueci quando eu vi ele adicionando. Juntou dois monstros em uma SP. Não pode fazer a Dark, né? Na verdade, porque ele tá locado em Cyberse. E aí ele desistiu, né? Desistiu e ficou por isso mesmo. Porque a Ogre, ela não nega, ela só destrói. Aí o efeito do Splash Mage resolveu. E aí, it's over, né? Poderia ter feito a Dark antes, né? Antes do Splash Mage. Já ia tomar Ogre. E aí, resolvi. Ah, não, resolver também não. Não resolver também não. A Dark tem que invocar na seta, né? Que situação, meus amigos. Agora o match vai começar, provavelmente. É a match da vitória. Quem começa a estar ganhando aí o Nazmir Horror Match de Melis. Vamos ver se o Max consegue vencer aí esse duelo. Não dá pra ver o que ele tem na mão, mas já viu uma Dormouse. E é isso que ele vai começar. É isso que ele vai fazer no começo. Normal Sumo Dormouse, efeito. Passou esse efeito aí é só sucesso. Baniu o coelho, o efeito do coelho voltou. O efeito do coelho no campus pra setar uma trap. Setou a GWC. Juntou dois monstros no Splash Mage, que tem o efeito de descartar uma Impermanence da mão do oponente. Ativou o efeito do Splash Mage para descartar uma Impermanence. Tá pensando, Damian resolveu. Tá pensando demais, é porque não tem nada. Então o Splash Mage resolveu. Juntou os dois. Memphis parece que tá bem nervoso. Na Red Ransom vai adicionar o campo pra mão. Tá, adicionou aí. Ativou o efeito do campo. Tá pensando uma Belly nesse campo, será? Será se ele tem a Belly? Ah, pode ser um spot pra Belly, né? Porque ele pensou no efeito do Splash Mage. Agora tá pensando no efeito do campo. Então pode ser que ele tenha uma Belly mesmo na mão. Interessante, né? Acendeu no Ômega aqui. E aí ele parou pra pensar nas duas ocasiões em que era o spot de Belly. Ou ele tá baitando, né? Ou ele tem realmente uma Belly aí na mão. Ele não pensou no spot de Ash, não pensou no spot de Impermanence. É, foi exatamente isso que eu imaginei. A Belly não nega, não destrói, né? Só nega. Tá ativando a GWC. Precisava jogar o campo fora não, né? Tributar Red Ransom trouxe especial o Coelho. Efeito da Red Ransom pra voltar, pagou 900. Dá pra ver que ele tem Lança, Bailey, Ogre no deck dele. Baniu a Marsh Hare. Juntou os dois aí no Igaroto. É o mesmo combo. Efeito da Marsh Hare vai banir aí a Dormouse do grave dele. Efeito do Igaroto. Vai banir outra carta, banir o Splash Mage. Efeito da Dormouse para voltar em Chain. Adicionou a Backup. E aí tem uma play maior agora, mais extensa para fazer. Juntou dois monstros. O Demian pediu para pensar, né? Falou, tô pensando aí na resolução. Se ele der o Nibiru aqui agora é loucura, tá? Ele sabe que ele tem a backup na mão, a menos que ele tenha impulso, né? Pra negar a backup. Tá dando Nibiru aí mesmo. Então é a segunda interação que o Maps toma de Travis. Pediu pra ele botar o token em pé, né, em modo de ataque.
Sem pensar duas vezes, o Memphis já foi pra Link Spider. Efeito da backup. Ah, então ele estava ciente, né? Efeito da backup para adicionar um CBS nível 4 ou menos. Achei que ele tinha um impulso para fazer alguma coisa, né? Estranho. Estranho deixar como tá assim. Adicionou. Olha, tinha outra backup. Adicionou o Wizard e descartou a backup. Efeito do Wizard vai dar especial de um Malice. E tomou o Saroni. E tomou a Bell Chain. Ok, então ele estava protegido contra bichos. Deu a Bell no Saroni. E ficou por isso mesmo. Agora acendeu um alerta gigantesco na mão do Damian. Tem um Saroni, duas cartas que são desconhecidas, mas são só isso mesmo. Juntou três monstros em uma White Binder. Tudo aí já foi banido, né, das Malices, inclusive a Red Ransom já foi banida também. Vamos ver qual é o plano. Será que o plano é setar de novo a Trap? Tá banindo o campo e uma Dormouse e a Belle que tava no grave ali do Damian. Efeito da White Binder pra setar uma Trap. Mas setar aqui já estava no grave. Juntou dois monstros novamente. Em um Access Code. Efeito Access Code. Tá banindo a White Binder. Para destruir o Nibiru. A White Binder vai voltar e dar uma draw. Agora ele deve fazer o Topologic, né? Passar desse jeito. É o spot do Topologic quando você faz um Access Code no seu turno 1. E aí ele juntou os dois monstros e fez um Topologic. Setou duas cartas e disse Go. Deu a draw pro turno aí o Damian. Deu pra ver que ele tem uma March Hair na mão. Só isso que eu consegui ver. Tá pensando como ele passa desse Topologic. Deu normal summon Cheese-Cat. Efeito do gato. Tomou Impermanence. Resolveu a Impermanence. Resolveu a Impermanence, não tem como fugir. E a Enchain tá dando a GWC 06. E trouxe a White Binder na seta do Bomber Dragon. Ah, ele deu Chain 1, Chain 2. Efeito da White Binder tá banindo 3 cartas. E o Bomber Dragon destruindo todas as cartas no campo. Deu Chain 1 da March Hair. Chain 2 do Coelho. Chain 3 da Red Ransom. Aí nesse caso aqui é interessante, né? Porque ele baniu todas as cartas ao mesmo tempo. E aí o Bomber Dragon, ele triga o efeito dele quando um monstro é invocado na seta que um monstro link aponta. Então serve tanto para ele, Bomber Dragon, que ele tem 3 setas para baixo e uma para cima, quanto para qualquer outro monstro que tenha setas, né? E que invoca o monstro. Aí nessa chain aqui, ele invoca primeiro o coelho, aí o coelho entra e depois a Red Ransom entra, porque aí o coelho não entrou na seta dela. Foi a Red Ransom que entrou depois e colocou a seta ali apontando. Aí desse modo ativa o efeito da Red Ransom de trocar ataque deck e não triga o efeito do Topologic. Aí ele deu Chain 1, Chain 2, efeito do coelho para setar uma trap e efeito da Red Ransom quando entra para adicionar um spell para mão, adicionou outra cópia do campo. E ficou por isso mesmo. Tá dando Saroni, né, que a gente sabia que ele tinha na mão. Bania do gato. Saroni entrou ali na coluna do meio. Efeito do gato. Vai entrar especial. E aí ele já tem 2 spots de novo. Tá dando o MTP-07 banindo o coelho. Adicionar uma... Ele adicionou um gato chess pra mão. Não foi uma March Hair. E aí ele baniu o gato chess novamente. Damian já tá em choque totalmente. Sem saber o que faz. Tá dando Maghamut. Vai ter que tirar alguma coisa do grave do Memphis, porque no grave dele não tem nada. Ali tem um Nibiru, né? Tá tomando impulse, e aí foi o suficiente para ele estender a mão pro Memphis e dizer: É, meu amigo, você é o verdadeiro jogador de Malice aqui nessa mesa. Eu não sou ninguém comparado a você. Jogou muito bem o Memphis, muito bem essa mirror match, mas foi aquela supremacia do primeiro, né? Quem começa ganha.
Malice mostrando aí a sua força no formato, né? Passando por cima de muitas hand traps. E mesmo assim conseguindo jogar. Tomar Nibiru, tomar Belly, tomar Abyssal no mesmo turno. E ainda conseguir jogar é uma coisa que poucos decks conseguem fazer. Na verdade, talvez nem mesmo o Ryzen, que é a supremacia do formato, consiga fazer isso para cima de Malice. Por isso que ele está sendo tão escolhido nesses campeonatos de tier alto, porque ele é bem resistente. E aquela match ali um pouco chata, né? Que a gente tem que ficar declarando efeito, gastando vida, indo pra cima do outro. E aí, quando é uma mirror match, esses efeitos de banimento, eles têm que ser muito bem declarados, né? No momento certo. Pra que você não acabe dando follow pro oponente, né? Ajudando ele. E essa carta aqui que ele colocou no campo, Topologic, ele é muito change game, né? Porque o Melis precisa colocar essas cartas no campo. E para você ir construindo suas jogadas com Link. E aí quando você tem um Topologic, tem a Trap dos Melis, que você consegue rebornar uma carta na seta, uma Whitebinder. Você tem a Machi Hair, que consegue entrar em uma seta. Banir alguma coisa para entrar na seta também. Então você consegue ativar o Topologic e o F dele várias vezes num turno. E o que é nocivo assim para um outro deck que precisa daquelas cartas no campo para formar links, para formar corpos no campo. E foi isso que aconteceu, né? O Maps aí foi para final, né? Não sei se vai ter final no WCQ da América do Sul, né? Da América do Norte. Não teve final porque afinal de contas as duas pessoas estavam classificadas. Aqui provavelmente não vai ter final, vai ter o terceiro lugar porque são 3 vagas que esse playoff vai dar. Então, não sei se vai ter a final, mas se tiver a final, é uma mirror de Malice, né? Só Malices passaram. Então, se for mirror de Malice e tiver a final, eu não sei se eu vou reagir a ela. Eu vou assistir primeiro, ver se ficou boa. Não sei muito bem se eu vou reagir, mas provavelmente não vai ter final não, tá? E a gente já para aqui na semifinal, porque eu acho que pelo fato dos jogadores já estarem classificados e a premiação não mudar, que a premiação é só a vaga para o Mundial, eles acabam não fazendo a final mesmo, né? Já interrompem, já passa para o segundo dia, que é o evento mesmo. O evento mesmo do WCQ, que são as rodadas lá e a final. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um comentário positivo aí, deixa seu like, que é importante para ajudar no engajamento. Se quiser continuar assistindo esses conteúdos, né, eu posto vídeo todos os dias, ao meio-dia e também às 21h30, sempre conteúdo presencial de torneios, de locais, aí pelo mundo afora, seja o CG ou TCG. E é isso. Obrigado para quem assistiu e tchau.